amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu gostaria, antes de começar o capítulo sétimo, de fazer um adendo aqui, um excursus, como se diz em jargão acadêmico, a respeito da Eucaristia. Logo após o Concílio Vaticano II, houve uma tentativa de desvalorizar, não a celebração eucarística enquanto tal, mas qualquer outra devoção ao Santíssimo que não estivesse, que não fosse diretamente a missa. Por exemplo, adoração, hora santa, procissão com o Santíssimo, visitas ao Santíssimo. Isto entrou um pouco num certo tumulto. Logo, graças a Deus, encerrou-se depois do concílio. Em prol, e se falava que o que é importante é a comunhão, e não a adoração, os momentos diante do Santíssimo, etc. Bem, eu queria dizer o seguinte: comungar é muito mais do que colocar uma hóstia na boca e engoli-la. Aliás, há muita gente que não comunga nunca, só colocam hóstias na boca e engolem. E o resultado disto é absolutamente nulo, é inócuo, não acontece nada depois de um sem número de engolir hóstias. Não comungaram nenhuma vez, engoliram hóstias consagradas, até com certo respeito, mas não comungaram. Para nós comungarmos realmente, nós precisamos de tempo. Estar diante do Santíssimo, postar-se diante do Santíssimo, contemplar o Cristo da paixão, este é meu corpo que é entregue por vós, é uma maneira de aprofundar, preparar e prolongar as comunhões, para que essas deglutições de hóstias se transformem, com a graça de Deus, em comunhões verdadeiras e frutuosas. Se a pessoa nunca se posta diante do Santíssimo, em adoração prolongada, em silêncio, bem, eu não posso dizer que o simples comungar na missa seja já tudo. Claro, o epicentro está ali, mas o epicentro só será devidamente valorizado se houver prolongamento, continuação ou preparação. Estar diante do Santíssimo é uma maneira também de comungar, sabe? É uma maneira também de aprofundar a Eucaristia ou a vida eucarística na própria vida. E não é preciso ser individualista. Eu posso ser ali eclesial, ou seja, um membro da igreja junto com outros que comungam da mesma fé em adoração ao Santíssimo Sacramento. Talvez daí a palavra, talvez não, com certeza daí a palavra comunhão, que é comum união. E se não tiver toda essa parte que o senhor está explicando aí, como que vai fazer uma comum união com Cristo? Não, aí ele engole hóstia. Aí ele olha. E é, lamentavelmente, o que o nosso povo, a maior parte, faz. Levanta aquela gentarada na hora da comunhão, e muitas vezes, até pelo modo de comungar, pelo modo, eu me pergunto a mim mesmo, será que sabe o que está fazendo? Será que tem consciência daquilo que está fazendo? Da gravidade, da solenidade, da profundidade? Será que sabe que aquele corpo é o corpo imolado de um Deus que é fogo? Deveria se inflamar como fogo. Aquele fogo não inflama nada. Aquele fogo deixa frio. Não modifica nada. Não faz a comum união com todos. O que aconteceu? Nada. Engoliram mais uma hóstia consagrada. Isto aqui eu gostaria que o nosso telespectador
ouvisse, colocasse em prática e passasse adiante para outros que não assistiram esse programa aqui. E se não assistiram, convidem-nos que assistam no YouTube. É muito importante isso que o senhor disse, isso é uma catequese profunda. Outra dificuldade, ou melhor, outra agitação que surgiu nos imediatos anos pós-conciliares foi que a Eucaristia era simplesmente banquete de fraternidade, eliminando-se qualquer ideia de sacrifício. E eu me lembro que numa determinada faculdade de teologia católica, e você a conhece, né? Professor de Sagrada de Eucaristia perguntava: se alguém dissesse que Eucaristia fosse sacrifício, era repreendido imediatamente. Simplesmente banquete da caridade. Escute, não sejamos ridículos. Se se trata de um simples banquete de caridade, é melhor irmos a um bom restaurante e comermos bem. E ali nos congraçamos. Não sejamos ridículos. Você come uma rodelinha assim de pão e diz que isso é banquete. Isso é palhaçada. Nós podemos dizer que a Eucaristia é banquete de caridade? Podemos, desde que esteja presente e, em primeiro lugar, o sacrifício. É uma comunhão de muitos no único sacrifício de Cristo. Todos se banqueteiam no sacrifício de Cristo, recebendo todos juntos o corpo imolado e o sangue derramado, que vale mais do que qualquer banquete aí fora. Aí sim eu dou um sentido ao banquete, mas não eliminando de qualquer maneira a ideia sacrificial, porque a Eucaristia é a reatualização do único sacrifício da cruz. E é ela que justifica a existência de um sacerdócio ministerial dentro da igreja. Os protestantes foram muito lógicos quando, eliminando a Eucaristia, eliminaram também o sacerdócio. Onde não há Eucaristia, não há também sacerdote, porque os dois vocábulos são correlatos, são relativos. Onde houver sacrifício, haverá quem o ofereça. Onde não há sacrifício, não há quem o ofereça. E do lado de lá existem pastores, que são pessoas, se forem sérios, se forem igrejas protestantes sérias, que fizeram um pouco de teologia, que estudaram um pouco e, durante algum tempo, se põem à frente de uma comunidade, sem nenhuma ordenação, sem sucessão apostólica. Alguns até estudaram muito, hein? Sim. Existem protestantes e protestantes sérios, não é? Claro, não são católicos. E, sobretudo, quando se trata aqui de Eucaristia, aí é um pomo de discórdia, né? Agora, para mim, viu, eu já entrei algumas vezes em igrejas protestantes. E a última vez que me lembro foi numa igreja, se não me falha a memória, da Suíça. Eu não me acho que era Suíça, se não for Suíça era França. Era Suíça, sim. Era um salão imenso, sabe? Parecia um anfiteatro. No centro, um ambão e a Bíblia. Mas faltava a luzinha com o Santíssimo. Eu olhei para aquilo, não. É pobre demais. Não é para mim. Eu não fui formado nisto aqui, não. Eu gostaria que tivesse ali o ambão com a palavra, mas gostaria também que tivesse o tabernáculo com o Santíssimo e a luzinha vermelha acesa. Aí sim, aí estaria completo. Aí estaria o que nós vimos no capítulo 6. Ele é pão da vida na palavra e ele é pão da vida na Eucaristia. Muito bom. Bem, nós temos ainda 2 minutos aqui. Você quer fazer uma pergunta? Não, acho que é isso mesmo, padre. Você falou muito bem essa questão dessa de simplesmente engolir hóstias, né? Isso é uma coisa muito séria, acontece. E olha, padre, eu
me diga, isso é culpa nossa mesmo, né? Antigamente, eram poucos os que se levantavam e comungavam. Parece que havia mais escrúpulo, respeito. Se eu não confessei, não posso comungar. Primeiro preciso passar pela confissão, o que não era certo também, a menos que houvesse pecado grave. Não é? Mas a confissão não era bilheteria para a Eucaristia. Mas hoje é o contrário, né? É uma igreja inteirinha que se levanta. E às vezes vem gente também mal composta, sabe? Mal vestida. Agora que começa o verão, por exemplo, certos rapazes, homens feitos de camiseta regata. Eu me pergunto, essa gente entraria no Ministério Público assim, vestido desse jeito? Mas se o senhor, chinelo, se o senhor entrar nesta fala, aí vai dar um problema sério, porque vai encontrar com um monte de pessoas que vão dizer, os protestantes fazem, os protestantes fazem isso? Os protestantes fazem isso? Que não. Os judeus fazem isto? Ninguém os faz. muçulmanos fazem isto? Ninguém os faz. budistas fazem isto? Nem os evangélicos, nem os presbiterianos, nem os relaxados somos nós. Isso. Mas quando mexe nisso, aí você está cerceando a liberdade das pessoas. Isso e vem mulheres decotadas assim. Terrível. E vem homens ali de bermuda. Escutem. Você iria a um médico? Iria a um consultório médico desse jeito? Você iria a um ministério público desse jeito? Eu diria mais ainda. Você trabalha desse jeito? Exatamente. Atende uma pessoa você vai ao banco? Você trabalha no banco desse jeito? Não trabalha. Está vendo? Eu acho que nós estamos realmente perdendo o respeito. E com isso vão tantas outras coisas. Bom, infelizmente, bom. Bem, nós temos que fazer o nosso intervalo e voltamos logo a seguir. Segundo momento, quem sabe nós podemos começar aqui nesse canal de televisão e nesse programa uma campanha de moralização dos católicos que se vistam um pouco melhor para ir à igreja, não é? Eu entendo o que o senhor está falando, mas nós podemos começar, mas não vamos conseguir terminar felizes. Não conseguiremos. Será? Não conseguiremos. Essa questão de decência, isso tem de oportunidade. Mas isso é certo, é colocado de uma certa liberdade, e aqueles que não têm roupa para ir, não se trata disso, não se trata disso. Se mistura tudo, no final vai tudo para esta mesma panela. Mas escuta, como é que antigamente não era assim? Uma mulher não entrava nunca, antes do concílio, de calça comprida dentro da igreja. Imagina. Não entrava, não comungava sem véu. Lembro, né? Não comungava sem véu, de jeito nenhum. De maneira nenhuma, isso aqui não era proibido, era inconcebível. Está vendo? Mas hoje, o inconcebível é ser assim. Uma mulher com véu na igreja é um escândalo. Não, hoje. É um escândalo. Pois né? mas precisa ir decotada, assim, exageradamente. Há 2 semanas atrás, eu estava na catedral, na abertura do Ano da Fé. E percebi lá quantos homens com as suas esposas, vestidos de terno, gravata, bem arrumado, ali para celebrar o seu domingo. Eu nem diria isso. Vão com um social bem... Sim, certamente, mas eu estou dizendo, como ainda tem pessoas que trazem essa tradição aí. Sabe, no fundo, isso aqui é berço. É o catolicismo dado no berço, sabe? Hoje não tem mais aquela coisa de se vestir a roupa da missa. É a roupa da missa, que tantos tinham. No nosso seminário menor, quando eu era criança, estava no seminário, nós tínhamos uma roupa melhor para usar o domingo. Domingo era o dia do Senhor. A gente se vestia melhor, a gente comia melhor, a gente brincava melhor, a gente rezava melhor, a missa era mais solene. Depois do seminário maior, a missa era cantada, em latim, nós todos de batina. Era bonito. Era bonito. Ainda é quando se faz, né? Pois ainda é. Alguns lugares fazem. Bem, nós encerramos o capítulo 6º, vamos ao capítulo 7º e 8º,
aqui são 2 capítulos de transição, sobretudo o capítulo 7. Vai lendo devagar e eu vou fazendo as intervenções necessárias. Muito bem. Depois disso, Jesus percorria a Galileia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o queriam matar. Aproximava-se a festa judaica das tendas. Disseram-lhe então os seus irmãos: parte daqui e vai para a Judéia, para que teus discípulos vejam as obras que fazes, pois ninguém age às ocultas, quando quer ser publicamente conhecido. Já que fazes tais coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E aqui João toca bem perto dos sinóticos, porque nos sinóticos também a família, os familiares de Jesus achavam que ele estava fora de si, louco. Disse-lhe Jesus: meu tempo ainda não chegou. O vosso, porém, sempre está preparado. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque dou testemunho de que as suas obras são más. Os familiares de Jesus aqui pertencem ao mundo e não a Jesus. Subi vós à festa, eu não subo para esta festa, porque meu tempo ainda não se completou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Mas quando seus irmãos subiram para a festa, também ele subiu, não publicamente, mas às ocultas. Bem, para aqui. Aqui há uma questão delicada. Em primeiro lugar, diz que não vai subir. Depois vai. Depois sobe. Como explicar isso aqui? Subi vós, eu não subo para esta festa. Nesta festa eu não subo, mas depois subiu. Ainda não? Não. É que aqui o evangelista está mais uma vez jogando com a técnica que ele usa da incompreensão. Ele fala num nível mais elevado e os seus entendem num nível mais baixo. Os seus familiares entendem subir geograficamente da Galileia para Jerusalém. Sim. E Jesus diz outra coisa. Nesta festa das tendas, ele não subirá, mas não geograficamente, ele não subirá para o Pai. Ele pode até subir a Jerusalém, como depois subiu a Jerusalém, mas não subiu para o Pai. Isto, a subida dele verdadeira, que é a sua ascensão, só se realizará na outra festa, não nesta festa aqui. Então, João joga com a incompreensão do verbo subir. Os irmãos entendem subir geograficamente e Jesus entende subir realmente e deste mundo para o Pai. Nessa festa, ele de fato subiu geograficamente a Jerusalém, mas não subiu ao Pai. Mas ele não explica isso para eles, né? Não. Ele não quer explicar também. Não. Ele quer supor, o evangelista quer supor que o leitor seja mais inteligente do que eles. Tá certo. De resto, é a mesma incompreensão de Nicodemos, quando fala de nascer do alto e Nicodemos entende nascer de novo e entrar novamente no ventre da mãe. É a mesma incompreensão quando fala da água viva e a samaritana lhe diz: Senhor, dá-me sempre desta água para que eu não precise mais vir todo dia a este poço aqui tirar água. É sempre a incompreensão. Jesus fala num nível espiritual superior, mas quem é carnal entende num nível carnal. Isso aqui não é só um jogo em João, não. Isso aqui acontece. Acontece na igreja e nos discípulos de Cristo. Deus sempre fala num nível superior e os que são carnais
entendem sempre num nível mais baixo, isto é, não entendem. Nós temos que encerrar o nosso programa hoje, né? Na próxima vez continuamos. Muito bem, bom domingo, até a próxima semana.